Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje, é o desenvolvimento dos animais, o ciclo da vida. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos lá? Separa logo o material. Como sempre, pega o livro. Quem tiver o livrinho, bota aí do lado, tá bom? Que a gente vai responder uma atividade do livro no final. Se não tem o livro, pega lápis, caderno e borracha, pega o celular para tirar uma foto, para a gente estar registrando esse momento para depois vocês estarem copiando no caderno essa atividade ou respondendo essa atividade, tá certo? Professora, já estou com essa atividade respondida. O meu professor, a minha professora já passou. O que é que eu faço? Corrige. Você não já está com a atividade respondida? Vai ser uma aula de correção da atividade. Você vai conferir se acertou. Compreendido? Tá com o material aí do lado? Se não tiver, pede pro pai, pra mãe, pro irmão pegar e deixar aí do ladinho, tá bom? Vamos lá. Professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, a habilidade 08, que diz o seguinte: descrever as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios, terrestre ou aquático, inclusive o ser humano. Então, na aula de hoje, a gente vai entender, compreender essas transformações que vão ocorrer ao longo da vida dos seres vivos, ok? Ótimo. Então, vamos lá. As fases da vida. Ao longo da vida, vivenciamos diferentes fases. Temos o período da infância, nós seres humanos, né? O período da infância, que vai do nascimento até por volta dos 11 anos. Depois da infância, nós vamos ser o quê? Adolescentes, que vai dos 12 aos 19 anos, mais ou menos. E temos depois a fase adulta, que é dos 20 aos 50 anos. E por último, nós temos a velhice, que é a partir dos 60 anos. Então vejam, a partir dessa imagem, a gente já tem uma noção, já pode perceber que da infância até a velhice, nós mudamos bastante, nós vamos crescendo, se desenvolvendo, tendo características diferentes. Então esse é o intuito da aula de hoje, perceber essas diferenças. Na infância, o corpo muda muito. Quando nasce, o bebê precisa ser alimentado e cuidado por outras pessoas. Então, quando o bebezinho nasce, ele não consegue se alimentar só. É a mamãe que tem que alimentar ele, é o papai que tem que alimentar ele. Ele não consegue fazer nenhuma atividade só, como tomar banho. Quem tem que dar banho nele é a mãe, é o pai, é a avó, que ele não consegue, ele ainda não tem uma coordenação motora, uma noção para fazer isso. Nos primeiros anos de vida, a criança aprende a andar, a falar e a expressar suas ideias e seus sentimentos. Então, nessa primeira fase da vida, do nascimento, de quando você é neném, até mais ou menos os 11 anos, é um momento de grande transformação. Você vai crescer muito, às vezes a gente nasce carequinha, vai nascendo cabelo, vai transformando o rostinho, vai tendo as características mais de menina ou de menino, assim que o corpo vai se desenvolvendo, né? E com o tempo a gente vai adquirindo o quê? A noção das coisas. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mamãe, eu quero vestir essa roupa, eu não quero vestir essa. A gente vai tendo vontades próprias e a gente vai conseguindo se expressar, não é mesmo? Então isso é no início da nossa vida, na infância. E é um período muito importante, que é o período de extrema aprendizagem. É o período em que vocês aprendem muitas coisas, principalmente na escola, tá bom? Após a infância vem a adolescência e o corpo continua se desenvolvendo. É uma fase de intensas mudanças físicas, emocionais e de comportamento. É o período que todo mundo fica rebelde, fica muito zangado com todo mundo por causa dessas intensas mudanças. É um período que a gente está passando, né? Da infância para a fase adulta. Então as meninas mudam bastante, os rapazes também, as vozes vão mudando, principalmente dos meninos, que tem a voz fina, vai ficando com a voz mais grossa, as meninas vão ficando com o corpo mais de mulher, vai tendo essas transformações típicas da adolescência que todos nós passamos.
Os adolescentes geralmente agem de maneira mais independente do que a criança. Então, quando você está na fase de adolescência, que é mais ou menos dos 12 aos 19 anos, você já pode fazer atividades sozinhos, como preparar a própria comida, ir para a escola. Sozinho você vai se tornar mais independente. Não vai precisar tanto assim do papai, da mamãe ou de quem cuida de vocês. Eu voltei. Na fase adulta, o corpo já completou o seu desenvolvimento. Então, depois da adolescência, que é um período de intensa mudança, a gente chega na fase adulta. E quando a gente chega na fase adulta, a gente já não vai ter tantas mudanças assim no nosso corpo, na nossa fisionomia, nas nossas características. É a fase em que as pessoas estão mais preparadas para assumir responsabilidades, porque a gente já aprendeu muito com a vida, com a escola, então a gente já pode ter responsabilidades, como terminar os estudos, ir para uma faculdade, formar a sua família, encontrar uma pessoa que você queira dividir a vida, ter filhos, dessa forma constituir uma família sua. Então, essa é a fase adulta, compreendido? E depois da fase adulta, nós vamos ter a fase da velhice, que todo mundo vai chegar se Deus quiser, né? Nessa etapa, o corpo pode se tornar mais frágil e menos vigoroso, porque com o tempo nós vamos ficando com menos músculo, o nosso ossinho no nosso corpo vai ficando mais frágil e isso vai ser uma consequência da velhice. Porém, cultivando hábitos saudáveis ao longo da vida, o corpo e a mente pode manter a vitalidade por muito tempo. Então, por isso que é importante a gente ter hábitos saudáveis desde a nossa infância. Se alimentar bem, praticar exercícios, ter momentos para relaxar, se descontrair, porque isso tudo vai influenciar o quê? Lá na velhice. Se a gente é uma pessoa que faz exercícios, tá com peso em dia, próprio para o seu corpo, você não vai ter questões de dores nas articulações quando estiver velho. Se você tem uma alimentação saudável durante toda a sua vida, na velhice você vai estar com um corpo saudável, então vai viver mais tranquilamente e de uma forma melhor. Mas antes do nascimento, a gente falou da infância, né? Quando é bebê, até ficar adolescente, fase adulta e idoso. Mas antes da gente ser bebê, antes do nascimento, vimos que o nosso corpo muda continuamente desde que somos bebês bem pequenos. Mas e antes do nascimento, como é essa mudança? Vamos ver aqui, ó. Dentro do corpo da mãe, o bebê também muda bastante. Então, nós, seres humanos, a gente se desenvolve dentro do corpo da mãe, né? E tudo acontece bem rápido, em mais ou menos 40 semanas ou cerca de 9 meses. Então, aqui tem uma imagem que representa nós, como éramos em um mês de gestação, quando a mamãe estava grávida de um mês, ó, bem pequenininho, era bem diferente do que a gente é agora, né? Aí o que é que vai acontecendo? Mês após mês, vai crescendo, vai surgindo as perninhas, os bracinhos, a cabeça vai tomando forma, a forma que é para ser. Com 5 meses a gente já está todo formadinho e só vai o que, ó? Aumentar o tamanho até chegar aos 9 meses que a gente nasce. Então vejam como as mudanças é bem grande, ó, a diferença do primeiro mês para o 9º mês. É imensa a diferença, a gente fica bem maior, mais gordinho, com todas as partes do corpo bem formadas. Então, durante a gestação, nós também sofremos imensas mudanças. E o tempo passa para todos os animais, não só para nós seres humanos. Os outros animais também sofrem várias transformações. Então, todo animal muda com o passar do tempo. Mas será que essas mudanças são as mesmas para todos os animais? Vamos ver a seguir o desenvolvimento de algum deles. Então, aqui, ó, nós temos a imagem que mostra o desenvolvimento de alguns animais. E a gente vai conhecer melhor alguns. Vamos lá. O ciclo de vida dos peixes. Eu trouxe aqui o ciclo de vida do salmão. O salmão, ele começa o seu desenvolvimento a partir, ó, de ovos gelatinosos.
Então, diferentemente de nós seres humanos, o salmão ele vai ter o seu desenvolvimento no ambiente externo, em uma água, como um lago, um rio ou uma lagoa. Já nós é dentro do corpo da mamãe, viu como é diferente? Então, o salmão ele tem o seu desenvolvimento inicial em ovos gelatinosos que são postos em água, como lagos, rios, tá certo? E depois esses ovos vai ocorrer o que? Eles vão desenvolver e vão eclodir, vão abrir, formando assim o salmão bebê, que a gente chama de alevino, o peixe no caso, né? Todos os peixes, que é o alevino, que é o peixe jovem, novinho. Esse alevino vai ocorrer o que com ele? Ele vai se alimentar sozinho, não vai ter uma mãe para alimentar ele vai se alimentar sozinho e vai se desenvolver, vai crescer até se tornar um peixe juvenil e até se tornar um peixe adulto. Esse peixe adulto vai encontrar um parceiro para ter novos ovos e assim continuar o ciclo de vida dos peixes. Então, o ciclo de vida dos peixes é esse: postura de ovos, a desenvolvimento desses ovos em peixes bem novinhos, que são os alevinos. Esses alevinos vão sair desses ovos por conta própria, vão se desenvolver e se alimentar por conta própria, se tornando peixes jovens até se tornar peixes adultos. E inicia-se novamente o ciclo da vida dos peixes. Viu como é bem diferente do nosso? Vamos conhecer outro ciclo de vida. O ciclo de vida das tartarugas. As tartarugas marinhas, elas nascem de ovos também, mas é ovos com casca, é um ovinho mais duro, parecido com o ovo da galinha, tá certo? Então, as tartarugas marinhas, elas nascem de ovos com casca. Eles são postos na areia das praias. Quando as tartarugas nascem, elas se direcionam para o mar, onde vivem a partir de então. Então, vai vir a tartaruga adulta, a tartaruga fêmea adulta, vai pôr esses ovos na areia das praias e vai enterrar. E ela vai-se embora. E esses ovinhos vão ficar lá, ó, se desenvolvendo por um período, até chegar o período em que as tartaruguinhas vão estar todas formadas e prontas para nascer. Ao nascer, elas vão caminhar sozinhas até o mar e daí então elas vão se desenvolver só. Não vai ter mamãe e papai para cuidar, não. Ela vai ter o desenvolvimento sozinha, onde elas vão se alimentar, se desenvolver só, até se tornar uma tartaruga adulta e assim iniciar novamente o ciclo de vida desses animais, onde a tartaruga vai se reproduzir, vai pôr os ovos e aí continua todo o ciclo. Viu como também é bem diferente, ó? A tartaruga jovem é bem diferente da tartaruga adulta, é bem maior, né? Então, o ciclo de vida das tartarugas também é bem diferente do que a gente acabou de ver dos peixes. Outro ciclo de vida que a gente tem que estudar é o ciclo de vida dos sapos. O sapo começa seu desenvolvimento dentro de ovos, sem casca, na água de rios ou lagos. Semelhante, ó, com os ovos dos peixes que a gente viu. Então, os ovos dos sapos também é um ovo gelatinoso, ele não tem uma casca, ele só tem uma películazinha para proteger e vai ficar posto lá na água. Esse ovinho vai crescer e se desenvolver e dentro dele vai nascer o girino, que é o sapo novinho, bebê. Esse girino, percebam, ó, ele não tem pata, ele vai ter o quê? Uma cauda. E nesse período aqui, esse girino, ele vai viver no ambiente aquático. Ele vai viver na água onde ele foi posto, no rio ou no lago onde ele foi posto. Vai se alimentar sozinho, sem a ajuda de pai e de mãe, vai se desenvolver e vai sofrer um processo que a gente chama de metamorfose, aonde ele vai perder essa cauda aqui, ó, e vai adquirir, ó, patas. Quando essa metamorfose termina, fica completo, o que é que acontece? O sapo ele vai viver no ambiente terrestre, ele vai deixar de viver na água e vai viver no ambiente terrestre. Ele vai perder a cauda, ó, ele não vai ter mais essa cauda e ele vai adquirir, ó,
patas para se locomover melhor no ambiente terrestre. No ambiente terrestre ele vai se desenvolver, se alimentar até virar um sapo adulto e aí sim, ó, iniciar novamente o ciclo, tendo a postura dos ovos em um ambiente aquático, desenvolvimento até a fase de girino, processo de metamorfose até surgir um sapo adulto de novo. Esse é o ciclo de vida dos sapos. Compreendido? Ótimo. E o último ciclo que eu botei aqui, ó, é o ciclo das aves. As aves, eu trouxe o exemplo aqui do beija-flor. Também nascem de ovos, só que são ovos de cascadura, semelhante ao ovo da galinha, que são postos em ninho, né? Ó, aqui tem uns ovinhos que estão no ninho. Esses ovos, eles vão ser cuidados pela mãe. As aves, elas vão cuidar dos seus ovinhos para o bebê, né? O seu filhote nascer bem, nascer bom e protegido. Então, assim que nascem, eles não têm penas e precisam ser alimentados e cuidados pela mãe. Então, vejam como é diferente dos ciclos que a gente viu. O peixe, a tartaruga e o sapo, eles põem o ovo lá no ambiente aquático e deixam lá. Eles que se virem para nascer, se alimentar, crescer e se desenvolver. Já que ó, as aves, elas vão cuidar dos ovinhos. Elas vão pôr o ovo no ninho, vão cuidar desse ovo até os filhotes nascerem. Quando os filhotes do beija-flor nascem aqui e das demais aves, o que é que acontece? A mãe é que vai alimentar. A mãe vai procurar o alimento e trazer para esses bebês, esses filhotes, se alimentarem. Esses filhotes, com o tempo, vai crescer penas, eles vão ficar maiores e vão aprender a andar, olha, a voar. Quando eles conseguem voar por conta própria, aí eles já estão na fase adulta e já podem se alimentar só. Não precisa mais da ajuda da mãe. E eles vão iniciar novamente o ciclo de vida deles, onde vão cruzar e ter ovinhos e assim ter seus filhotes. Então vejam como o ciclo de vida das aves é bem diferente desses que a gente acabou de ver, como da tartaruga e do peixe. Então, certinho? Então, a gente compreendeu um pouquinho sobre o desenvolvimento dos seres humanos e de alguns animais. Agora, nós vamos praticar com a atividade do livro. Então, pega o livro aí e abra na página 114. Página 114 do livro de Ciências do terceiro ano, nós vamos ter essa questão aqui, ó. Primeira, com a ajuda do professor, leia o texto. Vamos lá acompanhar a leitura. Preste atenção, ó. Meu nome é Lucas e venho de uma família de pescadores. Meu bisavô era pescador. Meu avô é pescador. Meu tio é pescador. Minha mãe, não. Minha mãe é cobreira. Sabe até pegar a cobra com a mão. Eu nasci pertinho do mar. Quando eu era pequeno e ainda morava na Barra, gostava de muitas coisas, mas nunca pensei que ia me encantar com o mundo dos peixes. Com 7 anos, mudei para cá. E logo que vi meu avô pescando, fiquei curioso. Eram tantos peixes diferentes que ele trazia, tantas histórias que eu ouvia, tantos jeitos de pescar. Fiquei doido e comecei a estudar. A perguntar para os mais velhos, a procurar na internet e nos livros. Logo decidi o que eu queria ser na vida, biólogo marinho. Então tem esse textinho aí na primeira questão, na página 114. A pergunta que vem na letra A é a seguinte, ó. Quais etapas da vida humana estão presentes na história contada por Lucas? Então aí na história ele fala do tio, do avô, do pai, fala dele, então fala o quê? De vários momentos do desenvolvimento do ser humano, várias etapas, não é? Então vamos ver aqui ó, no texto. As etapas mais evidentes são a infância, né? Que é a fase em que o Lucas está, que ele fala, quando eu tinha 7 anos. Quando tem 7 anos, nós estamos no período da infância. A fase adulta, quando ele fala da mãe, do pai, do tio, que já constituíram uma família, ou seja, está numa fase adulta. E fala também, ó, do período da velhice, quando ele fala do avô dele. Quando a gente é avô, geralmente a gente já está na fase da velhice. Compreendido? Ótimo.
Vamos para a letra B. Ó. Letra B fala assim, ó, circule no texto os termos que indicaram a você a resposta do item A. Então, aqui no texto, a gente vai marcar, vai circular os termos que relembra a infância, a vida adulta e a velhice. Vamos ver aqui, ó, já marquei para vocês. Vamos só observar. Bisavô e avô representa o quê? Quando a pessoa é bisavó ou avó, é porque ela já está na fase da velhice, mais de 60. Geralmente é dessa forma. Então, a velhice representada pelo termo bisavô e avô. Tio representa o quê? Representa a fase adulta. Tem mãe também que representa a fase adulta. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 7 anos, representa o quê? A infância, certinho? Então, a partir desses termos que a gente tem no texto, a gente consegue diferenciar as fases da vida, infância, adulto e velhice. Certinho? Marcou esses termos, circulou essas palavrinhas aí no texto de vocês? Ótimo. Vamos para a próxima questão. A letra C dessa mesma questão diz o seguinte: de acordo com o que Lucas conta, você diria que ele é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto? Por quê? De acordo com o texto, como a gente lê o texto, como Lucas se expressa, dá para a gente saber se ele é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto, não dá? Tá sim? Vamos ver aqui a resposta. Provavelmente Lucas é um adolescente. Por quê? Devido ao uso de expressões como quando eu era pequeno. Quando eu falo quando eu era pequeno, é porque eu já passei da fase da infância. E só que o Lucas fala ainda do avô, fala como se ainda não fosse adulto. Então, entre a infância e a vida adulta, nós temos a adolescência. Então, provavelmente Lucas é o quê? Um adolescente. Certinho? Copiou, corrigiu a atividade, vamos para a próxima. Letra D dessa mesma questão diz assim, ó, sublinhe um trecho do texto que reforce sua resposta anterior. Então, vamos sublinhar a frase do texto que reforça que o Lucas realmente é um adolescente. Já está aqui, ó, sublinhadinho, ó. Quando eu era pequeno. Quando ele fala essa expressão, quando eu era pequeno, dá a impressão que ele já passou por a fase da infância e está na fase da adolescência. Certinho? Então, sublinha, ó, a frase quando eu era pequeno. Sublinhado, respondido, corrigido. Ótimo. Vamos para a próxima. Página 115 agora. Estávamos na página 114, vamos responder a página 115. Na primeira questão da página 115 diz o seguinte: observe as imagens, leia as legendas, indique pelo menos 3 diferenças que chamaram sua atenção no desenvolvimento do bebê até o nascimento. Então, aí, na primeira questão, tem aquelas 3 imagens ali, ó. A primeira imagem diz o seguinte na legenda, ó, bebê dentro do útero com cerca de 7 semanas e 3 centímetros de comprimento. Imagem de ultrassonografia. Na imagem ao lado, nós temos o bebê já maior, né? E diz o seguinte, ó, bebê dentro do útero com cerca de 27 semanas e 40 centímetros de comprimento. Imagem de ultrassonografia. E a imagenzinha aqui de baixo diz o seguinte, ó, foto de bebê recém-nascido com cerca de 40 semanas e 50 centímetros de comprimento. Quando a gente olha para essas 3 imagens, a gente consegue diferenciar bem cada uma delas, né? Porque ela tem características bem diferentes. Na primeira imagem, o bebê está bem pequenininho, gente, é só 3 centímetros, menor do que um dedo. Na outra imagem já está maior, já está com 40 centímetros. Depois do nascimento, bem grandinho, 50. Então, as diferenças são enormes. Então, vamos ver aqui a resposta. Ó. As principais diferenças são o tamanho, que ele cresce bastante, a forma dos membros e da cabeça. Na primeira imagem, ó, a mão e o pé é bem diferente de quando o bebê nasce, porque ele teve esse desenvolvimento, esse crescimento. A presença mais visível de órgãos como o olho, o nariz e a boca. Aqui, ó, na primeira, quase não dá para ver nem o olho, nem o nariz, nem a boca.
Já na última, a gente consegue ver bem direitinho, certo? Então, as principais diferenças são essas: o tamanho, a forma dos membros e a presença mais visível de órgãos como o olho, o nariz e a boca. Compreendido? Respondido? Corrigido? Ótimo! Página 122 agora. Na página 122, mostra esse esquema e ele pede para a gente ligar, né? Identificar as imagens de acordo com as palavras. Aqui nós temos o desenvolvimento da vaca, de um bezerro até a fase adulta. Então, assim que nasce, nós temos o quê? O bezerro recém-nascido. Então, vocês vão colocar aqui, ó, embaixo dessa imagem, bezerro recém-nascido. Ele vai crescer e se desenvolver até se tornar o quê? Um bezerro jovem. Esse bezerro jovem vai crescer e se desenvolver até se tornar uma vaca jovem. Essa vaca jovem vai se desenvolver até se tornar o quê? Uma vaca adulta. Então, aqui está mostrando o ciclo de vida desse tipo de animal, da vaca, que mostra do nascimento até a fase adulta, como ela cresce e se desenvolve. Compreendido? Ótimo! E a última questão que eu trouxe foi essa aqui, ó, da página também 122, que diz o seguinte: observe a imagem. Escreva quantas crianças e quantos adolescentes e adultos e idosos há nessa figura. Observe aí, eu tenho quantas crianças, adolescentes, adultos e idosos? Resposta: há 2 crianças, 1 adolescente, 2 adultos e 2 idosos. Tenho 2 crianças, 1 adolescente, 2 adultos e 2 idosos. Compreendido? Muito fácil, só observar e dizer a quantidade. Letra B. Descreva a pessoa que tem a idade mais próxima da sua. A pessoa que tem a idade mais próxima de vocês é a garota de cabelo castanho. Vocês vão ter essa idade mais ou menos dessa menina aí, vocês que estão no 3º ano. Certinho? Ótimo! Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje, gente. Nós aprendemos um pouquinho das fases da vida do ser humano. Vimos que nós temos o período da infância, da adolescência, da fase adulta e da velhice. Vimos também que antes do nascimento nós temos um desenvolvimento bem intenso. A gente muda bastante dentro da barriga da mãe. E também estudamos que o tempo passa para os outros animais e vimos o ciclo de vida de alguns animais, como o sapo, a tartaruga e as aves. Certinho? Então, a aula de hoje, gente, é isso. Espero que tenham aprendido e entendido um pouquinho sobre o desenvolvimento dos animais. E até a próxima. Tchau!